Fala, meu, beleza? Hoje eu vou te contar uma história que muitas pessoas pedem pra mim pra eu contar. Como eu me tornei tech lead com 22 anos de idade. E esse vídeo não é pra me gabar, e é simplesmente pra contar pra vocês a realidade e que esse caminho foi tudo menos fácil. E começando do começo, eu comecei a programar com 12, 13 anos de idade. Mas, pra ser extremamente sincero com vocês, eu não gostava nada de programar. Eu estava indo para um caminho bem diferente. Eu gostava muito mais de manutenção de computadores, mas, sendo bem sincero, eu era muito ruim nisso. Eu basicamente, quando montava ou desmontava algum PC, sempre sobrava peças. E era incrível, agora pensando muito mais no futuro, como eu pensava que aquilo seria o meu ganha-pão. Até que o meu primo, que foi a minha maior referência naquela época, um abraço, Vandeco, e ele atualmente está trabalhando na Oracle, falou para mim, cara, vai para programação. Programação é o que realmente vai te dar dinheiro. E foi exatamente o que eu fiz. E a minha primeira oportunidade foi como jovem aprendiz. Nesse jovem aprendiz eu trabalhava com manutenção de computadores, eu ajudava algumas pessoas em alguns problemas dos computadores, eu fazia manutenção de impressoras, eu também instalava programas nos computadores, né, dos funcionários da empresa, e aos poucos eu via que ali no setor que eu trabalhava tinha algumas coisas relacionadas à programação e eu acabei focando nisso. Eu fazia as minhas atividades diárias que eu tinha que fazer, como manutenção, instalação de programas, e aos poucos eu comecei a dar uma mexida em alguns aplicativos Androids que eles tinham para colaboradores, fornecedores, e isso acabou alavancando muito esse início da minha carreira. E eu acabei saindo dessa empresa porque eles não tinham budget, também não tinham posições abertas para me transformar em um estagiário, e eu fui para outra oportunidade para ser testador. Só que como eles tinham alta demanda em desenvolvimento, eu acabei começando a mexer com HTML, CSS, JavaScript e também um pouco de Java. Aos poucos eu já reparei que eu era muito ruim no front-end, então eu vi que realmente o back-end seria a minha principal escolha. Com isso eu acabei estudando muito mais Java, comecei a ir bem mais profundo nos conceitos e eu acabei me tornando um ótimo estagiário. E no final desse estágio, mesmo que eu entregava bem, eu fazia tarefas ali que júniores até plenos faziam, eles acabaram decidindo, o meu coordenador em específico naquela época decidiu por não renovar o meu contrato de estágio. E foi aí que eu recebi a primeira pedrada no mercado de TI. Ele falou para mim, tu não terá futuro como desenvolvedor. E isso doeu profundamente em mim. Mas no final acabou virando combustível e durante muito tempo eu sempre pensava, cara, eu preciso provar o contrário, eu preciso provar que eu vou ser um ótimo programador. E depois de uns 2 meses fora do mercado de trabalho, eu acabei conseguindo uma oportunidade de estagiário para trabalhar com Delphi. Por mais que não era a linguagem que eu realmente gostaria de trabalhar, foi o que eu tinha no momento e a empresa foi muito boa para mim. Então aqui vai até um conselho para vocês. No início, a gente tem que aceitar o que tem pra gente ser feito. Obviamente, naquele momento eu gostaria de trabalhar com Java, mas era o que tinha. Então eu abracei aquela oportunidade e eu fui para cima. 1 ano e pouco depois, eu acabei recebendo contato para ter uma oportunidade de fazer uma entrevista para trabalhar na Meta, e eu estava muito inseguro, porque fazia muito tempo que eu não tinha trabalhado com Java, mas eu queria muito voltar a trabalhar com Java, então eu fui fazer essa entrevista e chegando na entrevista eu tive uma surpresa. A entrevistadora técnica foi uma pessoa que trabalhou comigo lá atrás em outra empresa, quando eu estava fazendo meu estágio. Eu fiz todo o processo de entrevista, mas eu acertei poucas perguntas, eu não sabia responder muito. Então eu tinha pouco conhecimento, mas eu tinha muita vontade de aprender. Quando eu saí dessa entrevista, eu tinha uma única certeza na minha vida, que eu não conseguiria aquela oportunidade. Mas 2 dias depois, a resposta boa veio, que eu realmente tinha conseguido a oportunidade que eu era para começar na próxima semana. E ali eu aprendi na prática, pela primeira vez, o poder do networking. Eu basicamente não tinha tanto conhecimento técnico, mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muita vontade de aprender, que eu ajudava as outras pessoas, que eu era profissional, e isso acabou alavancando muito a minha carreira. E depois de uns 9, 8, 10 meses, acabou rolando um layoff dos terceiros, ali nesse cliente que eu trabalhava, então eu acabei ficando sem emprego. Aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar para o mesmo cliente, em outro projeto e também por outra consultoria.
e ali eu já cheguei como um pleno, com um pouco mais de experiência, um pouco mais maduro também, e nesse cliente surgiu um novo projeto, pegar sistemas legados e levar para sistemas mais novos já usando APIs. E aos poucos ali, eu fui pegando a experiência, o feeling de algumas coisas, e eu acabei puxando à frente desse novo projeto, e por mais que eu tivesse entrado como pleno, eu acabei virando uma referência técnica, uma espécie de um tech lead informal. Só que ali eu cometi o meu maior erro. Eu era egocêntrico, eu pensava que eu já sabia tudo e eu só queria aparecer. E vocês se recordam daquele vídeo do Dev egocêntrico que eu fiz? Que eu falei dos code reviews com 80 comentários? Então, nesse momento, eu fui o Dev egocêntrico. Inclusive sobre aquela solução que eu tinha comentado com vocês sobre Reflection e tudo mais, com uma arquitetura extremamente moderna que só eu conseguia mexer, foi nessa experiência que eu acabei fazendo isso. E eu acabei saindo quando eu senti que eu tinha perdido o time. Eu literalmente não conseguia mais liderar. Então, em pouco tempo eu já tive esse insight. E uns 2 meses depois de eu sair dessa experiência, eu recebi a triste notícia, que foi talvez a pior notícia que eu recebi nesse momento da minha carreira, que na semana seguinte da minha saída, o pessoal do time já começou a refatorar todo aquele sistema que eu tinha feito. E foi ali que eu entendi um ponto muito importante sobre liderar. Liderança não é sobre provar que tu é a pessoa mais inteligente. É sobre simplesmente ajudar o time. E naquele momento eu ainda não estava pronto. E depois disso eu comecei a fazer algo que mudou a minha carreira e também a minha vida pessoal. Eu comecei a refletir sobre os meus atos. Eu comecei a pensar, depois de cada experiência, no que deu certo, no que deu errado e no que eu poderia ter feito de diferente. E quando eu cheguei para trabalhar no Agi pela primeira vez, não foi por indicação, e sim foi puramente por mérito meu. Foram anos entregando bem, evoluindo, corrigindo meus erros, refletindo sobre as minhas ações e o ponto principal, baixando o meu ego. Mas na segunda vez, trabalhando pela NT Consult, aí sim foi por indicação. E eu vou te dizer para vocês, não foi só uma pessoa que me recomendou. Eu já estava muito mais maduro, preparado e consciente das responsabilidades que um tech lead tem numa squad. E quando chegaram para mim para fazer o convite para eu me juntar à NT Consult, fizeram uma pergunta para mim. O que tu quer ser? Um dev sênior especialista ou tu quer ser um tech lead? E foi nesse momento que passou um turbilhão de emoções na minha cabeça, porque eu fiquei lembrando da minha outra experiência que eu tinha tido como tech lead, um tech lead informal, e eu novamente refleti se eu, naquele momento, eu estava pronto para assumir aquela responsabilidade. E por mais que eu tivesse inseguro, eu aceitei a proposta de ser tech lead. E sem dúvidas, ninguém chega lá sozinho. E eu sou extremamente grato a quem fez parte da minha caminhada. John Lanzer, Vandeco, Fernando Moraes, Pedro Bernardo, Alessandro Seron, Jonathan Rumaior, Ingrid, Cláudio Cleverson de Lima e tantas outras pessoas que me ensinaram, me apoiaram e fizeram eu chegar nessa posição que eu estou hoje. E para fechar, uma frase que eu acho extremamente importante. Liderar tecnicamente é entender que o sucesso nunca é só teu, mas o fracasso quase sempre é. Então era isso, galera. Se tu curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve e bora pra cima que esse é só o começo.